Bom, então vamos lá, olha, rapidão. Esse daqui é um exercício que faz parte lá da apostila de vocês, hora de estudo, tá? Isso daqui vai estar lá na página 32. Então, eu vou ajudar vocês resolverem esse problema. Vamos lá. Em um freezer, muitas vezes é difícil repetir a abertura da porta pouco tempo depois de ter sido fechado, devido à diminuição de pressão interna. Então, olha, haverá variação de quem? Variação de pressão. Essa diminuição ocorre porque o ar que entra a temperatura ambiente é rapidamente resfriado. Então, olha, o ar entra a temperatura ambiente e o que acontece com ele? Ele é resfriado. Moral da história, também haverá variação de temperatura. Ele é resfriado até a temperatura de operação em torno de menos 18 graus Celsius. Considerando um freezer doméstico de 280 litros, bem vedado, quando fala bem vedado, eles querem dizer que o ar ele não deve entrar nem sair. Então, quando a gente abre e fecha a porta, na hora que você abre, o volume de ar que está lá dentro, ele é praticamente constante, porque o ar que sairia é o ar que entra, porque ali a temperatura está menor, então o ar rapidinho, se sai um pouco, entra um pouco, compensa. Então, nós vamos ter uma transformação que tem volume constante. Volume constante. Então, é uma transformação isovolumétrica. Quem varia apenas é pressão, vai variar. A pressão vai variar a temperatura. Então, se só varia o P e o T, é aquela fórmula do PT, lembra? O PT é dividido, lembra? Então, vai ficar assim, ó, PO, TO igual a P sobre T. O que eu queria que vocês entendessem? Veja, vamos continuar lendo lá. Terminando de ler. Está bem vedado em um ambiente a 27 graus e a pressão atmosférica vale PO. A pressão interna poderia atingir que valor mínimo, certo? Considere que todo o ar no interior do freezer, no instante que a porta é fechada, está à temperatura ambiente. Então, fechou a porta é quando começa essa transformação que a gente quer. No começo, então, fechou a porta, o ar vai estar toda a temperatura do ambiente, que é 27 graus com pressão PO. Então, vamos lá, olha, a temperatura inicial vai ser 27 graus Celsius. Fechou a porta. Aí começou a esfriar lá dentro do freezer. Temperatura final, depois de um tempo, menos 18 graus Celsius. Pensa também, olha, quando estava a 27 graus Celsius, eu tinha acabado de fechar a porta, era aquela pressão atmosférica que estava predominando, certo? Depois de um certo tempo, com o resfriamento, vamos ter uma pressão menor. Aí nós vamos ter uma pressão P final. O que eu quero dizer? Olha, nós vamos ter uma letra em função da outra. E a primeira coisa que vocês vão fazer, passa a temperatura para Kelvin, certo? K é igual a C mais 273. Vocês vão ter que fazer isso daqui, né? C mais 273. E aí, o que vocês vão estar achando? A temperatura inicial em Kelvin. Então, ó, substitui aqui. Vocês vão fazer isso. Substitui esse valor aqui para achar a temperatura final. Pronto, aí já achou a temperatura. É com vocês, hein? Aí vocês vão colocar, agora antes, espera aí, ó, a fórmula que nós vamos usar, olha aqui em cima à direita, ó, onde eu estou contornando, a fórmula é essa, né? A fórmula do PT.
transformação isvolumétrica, porque o freezer é uma caixa fechada. O que nós queremos achar? Nós queremos achar o valor que vai atingir, a pressão interna, o valor que ela vai atingir. Se vai atingir, quer dizer que é lá no final. Então, eu quero saber a pressão final, certo? Então, vamos tirar o valor dela daqui, ó. P é igual PO vezes T sobre TO. Eu tirei dessa fórmula aí, certo? Ó, multiplica esses dois em cruz e divide pelo TO. Então, é só usar isso daqui, gente, ó. O T vocês acharam, o TO vocês acharam. E esse PO aqui não é para substituir, é para deixar ele indicado. Então, no final, a resposta vai ficar assim, ó. P igual, vai ter um número decimal, presta atenção no que eu estou falando, um número decimal PO. Pronto. Aí, na hora de marcar a alternativa, eu vou dar um exemplo aqui no cantinho, não estou falando que é esse não, tá? Mas vamos imaginar que vocês achassem um valor assim, ó, que P é 0,4 PO. O que é 0,4 ou 0,40? Isso daqui, gente, é a mesma coisa que 40%. Então, põe lá, P igual a 40%, porque 40 dividido por 100 é que dá o 0,4. Então, esses valores aqui, ó, é só vocês imaginarem na forma de porcentagem. Então, o número que vocês acharem aqui, ó, vai ser tanto por cento do PO. Aí vocês marquem a alternativa, tá bom? Então, eu já expliquei, esse daí vocês vão fazer agora sozinho o resto. Então, vamos lá. Olha, esse problema aqui é um problema interessante. E vamos ler então. Olha, dois estudantes do ensino médio decidem calcular a temperatura no fundo do lago. Então, eu quero saber a temperatura T aqui do fundo do lago. Para tanto, descem lentamente um cilindro oco de eixo vertical fechado apenas na extremidade superior. Então, embaixo ele está aberto, até o fundo do lago, com o auxílio de um fio. Ao puxarem o cilindro de volta, observam que ele está molhado internamente até 70% da altura interna. Então, o que eu espero que vocês entendam? Quando este cilindro estava na superfície, ele estava inteirinho cheio de ar, certo? Porque ele é oco, ele estava cheio de ar. A parte de baixo dele, gente, é uma parte que está aberta, tá? Na hora que esse cilindro desce, vai parar aqui no fundo, o que acontece com o cilindro? Eles dizem que quando chegou lá em cima de volta, 70% estava molhado, é porque a água entrou. A água vai entrar. Então, quer dizer que na hora que a água entrar, ela vai ocupar essa parte aqui, ó, que seria 70% com água. Então, é fácil de entender que vai sobrar aqui, ó, 30% do quê? De ar. Vocês estão me entendendo? Então, quer dizer que o volume, no início, eu vou chamar de VO. Lá no fim, na hora que está lá no fundo, o volume final, ele vai ser 30% apenas do volume inicial, 30% do VO, ou seja, o volume lá no fundo, 30%, é 30 sobre 100, o V final vai ser 0,3 VO. Então, eu espero que vocês entendam que eu tenho o volume final, eu tenho o volume inicial. Outra coisa que eu tenho, vamos ler, continuar lendo. Medindo o comprimento do fio recolhido, eles encontraram que a profundidade do lago é de 21 metros. E na superfície, a pressão é de 1 atmosfera. Então, vejam, mais uma coisa que eu tenho.
a pressão inicial lá na superfície, ó, pressão inicial é 1 atm, certo? A pressão lá no fundo é outra, porque vocês sabem que a água exerce pressão. Eu não sei essa pressão aqui no fundo, não. Então, eu tenho que achar essa pressão lá no fundo. Aí, quem ainda se lembra, tem o teorema de Pascal. E ele é importante, não é para esquecer nas coisas, não. Então, quando a gente tem o teorema de Pascal, quem já esqueceu, é a pressão atmosférica, estou mostrando isso, mas a pressão lá no fundo. E a pressão lá no fundo, deixa eu escrever isso aqui então, mesmo que demore um pouco esse vídeo, vamos lá. A pressão lá no fundo, então, ó, essa daqui é a pressão, seria a variação de pressão. Eu não vou colocar pressão lá no fundo, eu vou colocar variação de pressão, que vai haver por causa dos 21 metros. Essa pressão atmosférica aqui, gente, ela é de uma atmosfera. Acontece que na hora que eu substituir a fórmula, essa variação de pressão aqui, ó, ela vai ficar assim. Então, vamos lá, ó, pressão atmosférica, ela vai ficar μ, que é a densidade do fluido, o fluido é a água, densidade da água, G é a aceleração da gravidade. E a altura da coluna de líquido, ó, a altura da coluna de líquido, ó, ela aqui, ó, 21 metros. Então, por isso que eu não pus uma atmosfera aqui, ó, porque vai ter que combinar com essas unidades do sistema internacional, ó. Então, olha o que eu vou ter que fazer, ó. Essa pressão atmosférica aqui, ela vai ter que ser o valor, aqui, ó, 1 vezes 10 à quinta newton por metro quadrado. 1 vezes 10 à quinta é 10 à quinta. Então, isso aqui vocês põem 10 à quinta, certo? Essa é a densidade da água. Volta lá atrás, ó. A densidade da água aqui, ó. Densidade da água, 10 ao cubo. Olha lá, ó, o sistema internacional. Quilograma, metro cúbico. Então, aqui vai ficar 10 ao cubo. O G, vocês já sabem, porque a gravidade é 10, né, gente? Olha lá, ó. Olha aqui, ó, no problema. Do lado ali. A altura, aqui a altura, ó, 21 metros. Eu não vou resolver, vocês é que vão, tá? Então, termina aí. Isso aqui, ó, vai ser a pressão que vocês estão achando que é a pressão lá embaixo, no fundo. Tá certo? Bom, aí depois, vejam, nesse caso, varia o volume, varia a pressão, eu tenho uma pressão em cima e uma pressão no fundo, e varia a temperatura, porque eu vou achar o quê? A temperatura, qual o valor da temperatura encontrada pelos estudantes lá para o fundo do lago. É isso que eu estou achando, essa temperatura aqui no fundo, ó. Porque da superfície, é só vocês acharem, olha lá, ó, a temperatura na superfície é essa daqui, ó, gente. Então, a temperatura na superfície, que é a temperatura inicial, são 27 graus Celsius. Vocês sabem que tem que estar em Kelvin. Então, ó, K é C mais 273. Põe esse valor aqui. Vocês vão estar achando a temperatura inicial em Kelvin, tá certo? Então, olha, fez isso daqui e põe aqui. Aí, tudo varia, pressão, volume e temperatura. Então, o que nós vamos achar? Nós vamos usar essa fórmula. Pressão inicial, volume inicial, povo, e sobre a temperatura. TO, VO, TO, P, V e T. Aí vamos pensar o que eu tenho? Eu tenho a pressão inicial, que ela é de 1 atmosfera. Essa pressão final aqui, ó, vocês estão achando um valor aqui, gente,
Na hora que vocês fizeram tudo isso daqui, ó, toda essa contaiada aqui, ó, vocês vão estar achando essa pressão em Newton por metro quadrado. Presta atenção. Então, vai ter um número vezes 10 elevado à quinta. Aí, o que vocês vão fazer? Olha, esse valor aqui, ó, esse valor aqui, na realidade, ó, eu tô dando essa dica. Se eu tirar esse 10 à quinta, eu vou estar passando para a atmosfera. Então, é esse valor que vocês vão pôr no lugar do P. Aí, vamos para a direita aqui em cima, ó, é o que vocês vão pôr aqui em cima, no lugar do P. Certo? Esse valor aqui, ó. Ó, esse valor vai para cá. Tá certo? Aqui ele vai estar em atmosfera. Aí, aqui vocês põem 1. Aqui vocês põem esse valor que vocês acharam lá embaixo. O volume inicial, vocês vão pôr VO. E nesse lugar de V, vocês vão colocar 0,3 VO. A temperatura inicial é essa aqui. Aí vocês vão achar esse T aqui, ó. Vamos ver se com essa coiseira que eu falei na cabeça de vocês dá para resolver? Então, vocês vão tentar, tá certo? Vamos ver o que sai com essas dicas.